Aleluia! Glórias ao nosso eterno Mestre. Povo de Deus, mais uma vez, convosco seu irmão, Pastor Celso Chagas, para nós exaltarmos o glorioso Mestre, que vive e reina para todo sempre. Que a paz do Senhor Jesus inunde os vossos corações, o Espírito de Deus esteja próximo de ti, te dando o esclarecimento necessário. E comigo, vamos adorar a Deus. Vamos exaltar o seu santo nome, por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Ele é bom, eterna é a sua bondade, de geração em geração. Portanto, seja o seu nome para todos sempre glorificado e exaltado, esse Mestre, Senhor e Rei, tão glorioso e que se importa conosco. Salmo 8, nós vemos aonde mede o tamanho dos homens, a grandeza de Deus, o tamanho dos anjos, e Deus se importa com o homem. E deu ao homem o direito de dominar, das aves do céu aos peixes do mar, aos répteis da terra, deu tudo ao domínio humano. Portanto, lutemos, vençamos as batalhas e tributemos a Deus a honra e a glória nos êxitos conquistados por cada um. Que jamais nos esqueçamos da grandeza soberana do Senhor e nele voltamos as costas, tornando-se um povo ingrato. Deus é maravilhoso. Glórias sejam dadas ao seu nome. A palavra de Deus hoje, nesse momento, no livro de Juízes, Juízes de Israel, no capítulo 2, no versículo 7, até o versículo 13. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. E faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, na idade de 110 anos. E sepultaram no termo da sua herdade, em Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após deles se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram a Baalins. E deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses. Encurvaram-se a eles, para o provocarem a ira, porquanto deixaram ao Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Deus é eternamente maravilhoso. Nós vemos na palavra do Senhor, a qual nós lemos neste momento, é conhecida por todo aquele que tem um desejo de ler, de conhecer o que Deus falou, o que Ele determinou por intermédio da sua palavra. Quer seja ele evangélico ou não, ou um católico praticante, há aquele que não professa religião alguma, mas que ama a Bíblia Sagrada e que procura ler para entender historicamente, espiritualmente, conversa com quem sabe mais que ele, enfim, procura aprender mais daquilo que está escrito em relação à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Deus elegeu para si um povo que é o povo de Israel, cujos seus ancestrais foram Abraão, Isaque, Jacó. A história é conhecida.
até que Deus os conduz ao Egito e ali passa um longo tempo, um período de muitos anos. Agora, como um forte os tira do Egito, sob uma promessa de um Deus fiel. E para que esse povo saísse dali, Deus operara grandemente. Deus operou de muitas formas, de muitas maneiras, assolando totalmente o país dos egípcios, levando a sua glória entre as nações. Pois tudo o que aconteceu no Egito, o Egito ficara no caos, no chão, na cinza, no pó. Mas o povo de Deus saiu lá de dentro, Deus cumpriu a sua promessa. Os guiou pelo deserto, coisa que nunca tinha acontecido, ninguém jamais tinha ouvido falar. Que Deus guiasse um povo que encarou o deserto por 40 anos, enfrentara todas as dificuldades, ali não faltou o pão, era para nunca se esquecerem disso. Ali não faltou a roupa, o sapato, o cobertor, a coluna de fogo, a nuvem para dar a eles a proteção. A nuvem cobria do calor do dia, a coluna de fogo durante a noite para iluminá-los, protegê-los, guardá-los, aquecê-los. Até que Deus os leva a Canaã. Tinham que enfrentar as lutas, as batalhas para conquistar Canaã. Deus diz: a terra é boa, a terra é fértil, é a glória de todas as terras, mas vocês terão que vencer. Vencer as lutas, vencer as tribulações, vencer as tentações, enfrentar os inimigos, subjugá-los. E eles assim o fizeram. Tinha eles um grande líder, Moisés, que o tiraram do Egito. Este grande líder é sucedido por Josué, aquele que fora treinado por Moisés, ensinado por Moisés, instruído nos mínimos detalhes. Aquele que Deus disse: Moisés, tu não vai entrar em Canaã, mas Josué é o teu sucessor. Moisés então impôs sobre as mãos sobre ele, ora por ele, o endereça, o abençoa, o ordena como seu sucessor. Josué dá seguimento a essa grande empreitada, enfrentando bravamente os inimigos e fazendo então o povo de Deus triunfar. Depois de tomar posse na terra, os irmãos observam que o mar se abriu, que o Jordão também se abriu. Os inimigos que estavam do lado do Jordão ficavam ali: agora é tempo de cheia, pelo menos nós teremos alguns dias para nós pensarmos, bolarmos uma estratégia. Israel ainda está do outro lado do rio, mas ali estava Israel a orar, a se santificar, a buscar ao Senhor, sob a liderança de Josué. Chega o momento em que Deus e eles, ao marcharem em direção ao Jordão, com toda a estratégia que Josué recebera de Deus, o Jordão também se abriu, o povo passou, então o coração dos inimigos se derreteu. Não tinha mais esperança, não tinha mais meio, não existia mais como eles esperar em ninguém. Sabiam, o mal era determinado. Deus havia entregado todo o seu país, todo o seu povo em mãos de Israel. Israel vence os inimigos, por mais que parecessem invencíveis, Israel triunfa sobre eles, exalta o nome do Senhor e agora é proprietário da glória de todas as terras, terra de Canaã, terra que mana leite e mel, terra a qual Deus havia prometido. E é chegado o momento que Deus, com seu poder, da sua palavra, honra aquilo que ele falou por seus filhos. Venceram as batalhas, triunfaram sobre os inimigos. Josué diz: agora é tempo de partir a herança, de partir as terras, e faz a divisão para as 12 tribos, e determina quem vai dominar qual território. E de posse das terras, a ordem era vencer os inimigos, aqueles que não forem mortos à espada, destrói os seus altares, acaba com o paganismo, impõe a lei de Deus. Ainda que em alguns casos o povo ficasse vivo, os inimigos fossem perdoados. Mas Israel não fez isso totalmente. Em muitos lugares, eles permitiram que as nações continuassem com seus altares levantados.
E no coração das nações havia uma esperança. Um dia nós vamos ter nossa terra de volta. E como obedecer ao paganismo? Obedecer ao mundo desenfreado. Obedecer à carne totalmente é mais fácil. Enquanto tinha liderança de peso para lhes dizer a verdade e o que tinha que ser feito. Com tudo isso na falha humana, Josué não os obrigou a destruir os altares. Deu a palavra, deu o ensinamento, o que era necessário, mas não estava ele fiscalizando. Não estava ele sendo a polícia de Deus. Não, Deus não chamou ninguém para isso. O homem tem que aprender a temer a Deus sem ter ninguém por perto. Então somente ele e Deus, o pai e o filho. Ele tem comunhão com o rei lá em cima e então ele age segundo aquilo que recebeu do Senhor. Não precisa ter um pastor por perto, não precisa ter os irmãos mais idôneos para gerenciar a vida de ninguém. Uma vez que tem convicção, que entregou seu caminho ao Senhor, que está de acordo com a palavra de Deus, agora cumpra a palavra para então ter um final de vida abençoado. Mas Israel foi se desprendendo, Israel foi se distanciando depois da morte de Josué. Ainda ficaram os anciãos, aqueles que ainda tinham respaldo, aqueles que ainda tinham base bíblica para controlar o povo, para fazer esse povo andar conforme o querer do Senhor. Aquilo que Deus disse a Josué: Josué, eu te entrego um povo em tuas mãos. Capítulo 1 de Josué. Esse povo está em tuas mãos. Tu vai guiar esse povo, tu vai colocar na terra que eu prometi, na terra que eu jurei. Esse povo vai estar lá dentro. Josué, não aparta da tua mão o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, faz conforme tudo quanto nele está escrito, para que então te vá bem e te prospere aonde eu te mandar. Josué, eu te mandei, esforça, tem bom ânimo, mas eu estou contigo aonde quer que tu estejas. Glória seja dada ao seu nome. Mas Deus, para estar com o ser humano, Deus para estar ao lado do homem, Deus para dar proteção ao homem, para guardar, para que este, ao invocar a sua palavra, seja então atendido, ouvido pelo Senhor, é necessário estar estribado na sua palavra, naquilo que ele determinou. Como diz no Salmo 91, a tua palavra é escudo e é broquel. É o broquel que era um escudo grande, ou melhor, um escudo pequeno, e o escudo é aquele escudo mesmo normal que todos veem nos filmes, nas batalhas, nos livros. Mas para que o homem esteja protegido das grandes empreitadas e das pequenas também, é preciso ser fiel à palavra de Deus e não esquecer de todos os seus mandamentos. E lentamente o povo de Deus se esqueceu. De Josué já morreu. O grande líder Moisés já não se fala mais. A geração de anciãos que sucederam também já pereceram. Não tem mais um líder que possa instruir com sinceridade, com moral, com respaldo bíblico. Então o povo de Israel foram e serviram a Baal, porque eles não conheciam a Deus. Versículo 10, da onde nós vemos, capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. Foi congregada toda aquela geração, e levantou-se outra geração, que não conhecia o Senhor, e nem tampouco o que Deus fizera. Quantas das vezes nós ouvimos ou falar em 1910 chegavam ao Brasil 2 missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingre, para então iniciarem uma grande obra chamada Assembleia de Deus. Tempo em que a ambição não fazia parte dos planos, nem sequer dominavam totalmente o português, mas guiados por Deus, iniciaram nesse país uma grande obra, aonde venceram as afrontas do inimigo, expulsando os demônios, curando os enfermos, anunciando a Cristo, e não tem sombra de dúvida que foi Deus quem deu andamento a esta grande obra, e mostrando para o mundo o poderio da palavra de Deus. Dentro de pouco tempo, sem recurso, sem mídia, sem carro de som,
com pouco dinheiro, o evangelho foi pregado em todo o território nacional, ia mostrando a esse mundo a glória da palavra de Deus. Depois foi crescendo, lentamente foi se estendendo das capitais para os interiores, e se tem a Assembleia de Deus pregada em todos os lugares. Mas há muitos que nem sequer conhecem quem foram os seus fundadores. Há muitos que já abandonaram a doutrina a qual foi escrita. Digo isso nas assembleias por ter sido o maior movimento pentecostal do Brasil. Diz, ainda é a mesma coisa? Não. É assembleando raiz quem quer, e quem não quer faz o que quer. Ainda que ele não vá para o céu. Ele faz aquilo que está na cabeça dele, que ele acha que deva fazer. Por que se procede dessa forma? E também em inúmeros outros. Porque deixaram, muitas das vezes, o Senhor, abandonar aquele que os resgatou do Egito e servir então a Baal. Sem se falar daqueles que nunca conheceram o Senhor, que nunca souberam a grandiosa palavra de Deus, daquilo que Deus é. E já começaram um ministério desconectado da grandeza do Senhor. E o mundo que jaz no maligno, já nas trevas, não necessita de pompa, de glórias, de enlaces com este ou aquele, para que então o evangelho seja pregado. Evangelho é o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Precisa tão somente de conhecimento da palavra, de comunhão para com Deus, para que então os altares dos demônios dobrem-se perante os altares do Senhor, e não o povo de Deus dobrar-se perante os altares malignos servindo a Baal. Quantas vezes Israel corrompeu-se, abandonando os caminhos do Senhor, e por qual razão? Por falta de conhecimento. Há muitas igrejas que dizem, é necessário estudar a teologia para poder ser ordenado obreiro. Se você quer ser obreiro, vai fazer logo teologia. O cara vai para qualquer canto. Importa um pedaço de papel. Não importa o conhecimento. Ele não vai buscar o conhecimento, vai buscar um pedaço de papel. Para então ele ser ordenado e dizer, eu sou um pastor, um presbítero, um ministro do Evangelho Sagrado do nosso Senhor Jesus Cristo, o que não é verdade. É necessário estudar a teologia, sim, pois todo crente, ao meu ver, é teólogo. O nenenzinho lá no colo da mãe, no culto, já gritando aleluia, glória a Deus, ainda que ele não saiba falar, já é um iniciante de teologia. Já está ali adorando ao Senhor. Tel, que quer dizer grego, logia, estudo ou tratado, então ali já tem um teóloguinho, uma teóloga louvando a Deus, exaltando lá nos braços da sua mãe. E ao crescer vai conhecendo o ABC do Senhor e vai se preparando para as grandes empreitadas. Não tem tempo, não tem dizer assim, eu atingi o nível máximo na próxima. Não existe essa. Não, mas eu já sou PhD, eu quero saber o que você é. Quero saber que a Deus e com Deus nós aprendemos no dia a dia o beabá do Senhor. Há sempre uma forma de conhecer. Oséias 6:3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Israel aqui deixou os caminhos do Senhor, abandonou os caminhos do Senhor, curvou-se aos altares de Baal por falta de conhecimento da palavra de Deus. E quando o homem abandona o Senhor, quando o homem se distancia de Deus, ele sofrerá cedo ou tarde, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus quer um povo seu que conheça a sua palavra. O projeto de Deus mudar este mundo, mudar aqueles que querem, aqueles que tomaram a decisão de crer, está na minha mão e na sua mão, na nossa mão, anunciarmos ao Deus, mas nós para anunciarmos é preciso conhecer o Deus ao qual anunciamos. No mundo de marketing, que se faz tanta propaganda, umas verídicas e outras nem tanto. Mas quem divulga tem que saber aquilo que está a divulgar. Tem que conhecer os seus criadores, o conteúdo daquilo qual ele faz a divulgação. E nós é preciso conhecermos a Deus.
Não é somente ostentarmos uma credencial de pastor, um cartão de membro dizendo que é do início, que tem 50, 60, 70 anos de crente. Isso não resolve nada. Não é dizer que estudou tantos livros e que tem tantos diplomas. Nessa terra vale. Diante de Deus, não. Diante de Deus é a humildade, a sinceridade, a lealdade, a convicção, o poder da oração, do jejum, da fé, da coragem, para desbravarmos este mundo e anunciarmos que só o Senhor é Deus. O mundo está em trevas. E nós não podemos nos juntar às trevas, aumentar as trevas. Nós temos é que ser luz. Jesus Cristo diz: vocês são o sal da terra e luz do mundo. E para que nós procedamos dessa forma, é preciso conhecermos a Deus. Há um susto no meio do povo. Quando diz: olha, o irmão fulano entrou na política. E ele na política se corrompeu. Não, meu irmão, ele já era corrupto. Ele já era um safado mesmo, já era um canalha mesmo. Ele entrou lá porque ele já era filho de Satanás. Se ele fosse um político honesto, correto, de reputação acesa, de conduta ilibada, ele não teria se corrompido. José dominou o Egito. Antes de chegar ao trono, ele comeu cadeia, humilhações, tristezas e dores, mas ele não entregou os pontos. Ele não cedeu, ele não se corrompeu. E quando ele saiu lá de dentro, ele saiu homem preparado por Deus. Passara pela fornalha de aflição e chegou diante de Deus. Mostrava a ele a sua causa ao Senhor. Com certeza, Deus contemplava lá de cima e dizendo: tu és a solução para esse país, para essa nação. Não colocou Deus ali como pedra de tropeço, não. Deus tem os mecanismos de levar um homem até o trono e levou José. Criou circunstâncias. José agora chega ao trono do Egito. Primeiro-ministro do Egito. Só era menos que Faraó, mas Faraó não tomava decisão sem ouvi-lo, porque conheceu nele o Espírito de Deus que atuava na vida dele. Não teve uma norma hierárquica para que ele subisse. Quando ele lhe revelou o significado das vacas magras e vacas gordas, espigas de milho graúdas e as mirradas, e disse o que seria os 7 anos de seca, 7 anos de muita fome, 7 anos de muita fartura. E Faraó creu com toda a alta cúpula do Egito. E então o ordenou: você é primeiro-ministro, só sou maior que você no trono, mas não se toma decisão aqui sem falar contigo. Josué criou mecanismos. Não se corrompeu, não se vendeu, não se destruiu. E levou o país ao sucesso e a protegeu até aqueles que foram lá, que tinham que ir lá buscar a solução, buscar o pão, buscar a resposta, e ele estava pronto a atender. Davi no reino de Israel. Quanta coisa boa. Teve seus erros, seus pecados? Teve. Todo homem vai errar e vai pecar e vai se ajustar e vai pagar sua conta a Deus. José de Arimateia, senador da República. Nicodemos, homem influente na alta sociedade. E eles procuraram se aproximar de Jesus. José de Arimateia, até seguidor de Jesus. E por que diz assim? Não, o irmão fulano era doutor, irmão, ele estudou muito. Por isso ele entrou na política e tomou o caminho do inferno. Não, ele já era filho do diabo. Ele já estava doido para entrar lá dentro para pegar o mensalão, o petrolão, o covidão e mais os dão que aparecesse. Ele nunca temeu a Deus. Ah, mas ele era da oposição até o prefeito chamar ele para tomar um cafezinho e ele sair com aquela grana na mala. Até deputados, senadores, não importa. Que corrupto tem em tudo quanto é lugar. E a ganância do dinheiro invadiu o coração daquele que se dizia servo de Deus. E ele então se afasta e vai servir a Baal e vai se corromper na totalidade e de repente, não, o irmão esfriou porque entrou na política. Não foi isso, não. A Bíblia Sagrada não diz aonde é que o homem deve estar. Você está vivo nessa terra e vai participar de tudo quanto é coisa. Quer que você vá para as Forças Armadas, quer você seja um médico, quer você seja lá o que for.
Você vai lidar com gente. E aonde tiver gente, vai ter erros, pecado, ganância, ambição. E você vai ter que ser luz no meio desse povo. E para que seja luz, é preciso que tenha conhecimento do que Deus fez, do que Deus faz e do que Deus vai continuar fazendo. Israel se esqueceu da grande obra que Deus fez no passado. Esqueceu da vida dos patriarcas. Esqueceu de tudo aquilo que Deus fizera para tirá-los do Egito. Esqueceu de que Deus parou o sol e lua por intermédio de Josué. Esqueceu que aonde a sua espada e a sua lança não entrou, Deus mandou vespões, aquelas abelhas gigantes, para matar os inimigos, para que eles então triunfassem. Tudo isso Israel esqueceu. Esqueceu o maná, esqueceu a providência. E agora é só a exaltação que tomará conta dos seus corações. Quantos camaradas que casaram numa vida cruel, enfrentaram a pobreza, enfrentaram a escassez, mas estavam juntos. De repente, o caboclo ficou rico. Ou porque acertou na Mega Sena, ou num garimpo, a vida engrenou, sei que deu certo e ele prosperou muito. Um dos seus primeiros propósitos, eu vou largar essa véia. Mano. Eu agora estou por cima. Eu com a faca e o queijo na mão. Tá por cima da carne seca. Faço o que eu quero. E depois, como diz a palavra de Deus, cobre o altar do Senhor de lágrimas e chora e lamenta, Senhor, vem, com esse papel teatral miserável, como se Deus tivesse uma oficina de atores e de atrizes para mostrar essa encenação toda ao mundo. O Evangelho é realidade, o Evangelho é sinceridade, a palavra de Deus é fiel. Não é para o homem fazer gracinha e acreditar que Deus está ali ouvir. Não está, não. Nós observamos. Quantos vai dizer, mas eu me decepcionei com Deus. Eu clamei, Deus não atendeu. Você conhece a Ele? Você tem afinidade para com Ele? Você sabe quem é Ele de fato e de direito? Salmo 9, versículo 9. Diz: o Senhor também é um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. É necessário conhecer ao Senhor. Porque quem conhece ao Senhor, ainda que tu tenha caído em pecado, sabe que a misericórdia e o amor está no coração do Senhor. Para você ser sincero, chegar lá, fazer o seu ajuste, pedir perdão ao Senhor, se firmar na sua palavra, reconhecer o seu erro, e então Deus estender a mão e te abençoar, porque Deus é glorioso, a Ele honras e glórias. E não se esquecer dos mandamentos de Deus. Pois a receita para aquele que se esquece, aquele que abandona, aquele que é transgressor, aquele que é miserável, que é obstinado, inclinado ao mal. Salmo 9,17 nos diz: os ímpios serão lançados no inferno e todos aqueles que se esquecem de Deus. E os israelitas esqueceram de Deus. E toda vez que eles se esqueceram de Deus, eles então pagaram um preço muito elevado. Pois Deus os lançara em cativeiro. E eles caíram em mãos dos inimigos e eles iriam chorar e lamentar o seu sofrimento e dizer: Senhor, por que de tudo isso? Por que, meu Pai, estou eu a sofrer? Nossas terras têm sido invadidas. Inimigos estão aí. Onde está o Deus de Israel? Onde está o Deus glorioso, grandioso, soberano, celestial? Por que nos permite, Senhor, tanto sofrimento? Porque tu se esqueceu de Deus. E isso é para que tu se lembres que há um Deus no céu, Deus de grandeza e glória. A Bíblia Sagrada nos diz em Oséias capítulo 4 e versículo 6: o meu povo foi destruído
porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Deus não tem compromisso com pais e filhos rebeldes. A Bíblia Sagrada nos diz: ensina o menino no caminho que deve andar. Quando crescer, não se desviará dele. Amém? Isso está onde? Provérbios. Provérbios 26. Importantíssimo, conhecidíssimo, certo? Conhecidíssimo. Provérbios 22 e 6. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. De pequeno ele tem que ser moldado. De pequeno ele tem que ser instruído no conhecimento da palavra de Deus, que isto, para nós termos um povo especial, zeloso e de boas obras, não se pode criar um reduto de maloqueiro e depois achar que está servindo a Deus, não, meu irmão. Se o pai quer que o seu filho seja policial, então cresce ele já cortando o cabelo, ensinando ele a ter respeito às pessoas, ensinando a ele que ele vai ter que estar com o Senhor, do lado do Senhor, de acordo com a lei, para que a lei esteja ao seu lado. Certa vez o senhor chegou para mim e falou: meu filho vai entrar para a polícia. O que é que o senhor me diz? Digo: muito simples. Diga para ele ser sincero diante de Deus. Honestíssimo. Não se corrompa e ande com o Senhor. Respeite a esposa, respeite a família e ande com Deus. Seja homem de oração e entregue a vida ao Senhor. Que até o dia que ele matar a cabra ruim em tiroteio, Deus vai estar do seu lado. Você pode até se assustar com o que eu estou falando, mas o bandido escolheu ser bandido. E o policial honesto escolheu executar a lei. Então você não tem que temer não, meu irmão. Você que é servo do Senhor, seja sincero. Sincero. Para a hora que você usar as armas, use para a glória de Deus. Não para se aparecer, para impor a sua autoridade de policial, não. Seja educado, seja honesto, deixe Deus trabalhar na sua vida. É necessário conhecer a Deus. Israel foi destruído porque faltou conhecimento e então se corrompeu. Corrompeu com quem? Com as nações pagãs, com o sistema mundano, diabólico, lucífero, satânico, com o sistema de Baal, curvando-se aos altares da idolatria, do paganismo, do diabolismo. E hoje é diferente. Toda aquela pompa, aquela glória que o diabo ofereceu para Jesus lá em São Mateus capítulo 4, os homens hoje estão abraçando. Traz para cá. Esse status, traz tudo para ele, ele quer. Ele tem seus conchavos políticos, aí ele sabe como é que é o caminho das pedras, sabe? Quero saber se você sabe é o caminho do céu. Você pode saber o caminho das pedras, você pode saber o caminho do cofre, tem a ceia onde você ganha dinheiro fácil, mas para entrar no céu é para quem renunciou, tomou a sua cruz e passou a servir a Jesus Cristo e a segui-lo. É necessário conhecer a Deus. Oséias 6:3 diz o quê? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você quer deixar o quê? Maldição para os seus filhos? A Bíblia diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Ou quer que seus filhos sejam de bênção? Nós vemos aqui em Oséias 4:6, dizer: se tu me esqueceu da minha ordenança, eu me esquecerei dos teus filhos, do teu legado precioso. Deus não tem prazer em ver a família ser destruída, arrasada e assolada. Deus tem prazer que o homem conheça a Deus, se aproxime do Senhor. Capítulo 4, versículo 14, parte final. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Meus irmãos, voltemos-nos para a palavra de Deus. Este chão brasileiro glorioso ao qual nós amamos de paixão. Sei que tem muitos que não amam esse Brasil, mas você que ama, quero falar só com você que ama esse solo. Ainda que as tuas forças sejam poucas e que não possa fazer nada em benefício da nação brasileira. Mas você pode jejuar, orar e interceder por essa nação. Para Deus levantar grandes líderes, avivar o poder no coração do povo. E a nossa escola bíblica dominical passar a ser frequentada
pessoas que tenham compromisso e que lá dentro tenha verdadeiros mestres, homens e mulheres para ensinar. Você vai deixar um domingo, sair de casa, para chegar lá ter um miserável enchendo linguiça e contando historinha da sua empresa, contando do seu trânsito, contando que ele assistiu isso, que ele assistiu aquilo, e não ter conteúdo precioso, ninguém vai lá não. Eu ainda conheci a Assembleia de Deus, escola que o camarada ia lá para dentro. Ao domingo era lotado. O professor podia até falar para o que e para o mod, mas tinha conteúdo precioso. Podia até errar naqueles lugares difíceis, lugar bem simples, que ele recebia uma instrução. Mas e agora? Vai escolher a irmã porque tem os saltos altos para ser a professora, se ela é cabeça oca, se ela não sabe de nada? Vai escolher o irmão pancoso para dar aula na escola, para ele chegar lá dizendo, olha que eu sei falar hebraico, grego, aramaico, e quem é que quer saber disso? Meu amigão, dê poucas palavras, mas explica o beabá, faz o povo entender. O povo que tem conhecimento, vai falar com os cátedras. Lá você mostra o seu cacife teológico, filosófico. Mas o povo quer manar. O povo quer o pão. O povo quer conhecer o poder precioso da palavra de Deus, como é que Deus opera para que ele saia do caos, da pobreza, do pauperismo. Que Deus levante grandes líderes, verdadeiros servos e servas de Deus, para nós mudarmos o rumo dessa nação. Ora comigo para Deus abençoar essa nação. Voltemos-nos para o poder da palavra. É necessário ter conhecimento. Conhecimento. O gramicismo está instaurado dentro das igrejas, irmãos. Tem muitas igrejas que nunca foi igreja. Nunca. É povo que já entrou destruído, não entrou nem para destruir, já entrou destruído. Agora, esses destruidores que estão aí, eles migram para outras igrejas. E vão atuar lentamente, com mentiras, com falsidades, dizendo para o povo o que pode, o que não pode. O povo vai acreditando. Acreditar no sistema humano é mais fácil. Não tem renúncia alguma. Quantos que têm se corrompido, meus irmãos? E que têm usado da igreja para muitas finalidades ilícitas, acreditando que Deus não está vendo. Deus conhece o proceder do homem. E um dia o homem terá que acertar contas com ele. Nós temos visto escândalo de todo tamanho. Por que tanto escândalo? Não, pegaram um pastor fazendo assalto, outro usando droga, outro nas orgias, outro nos motéis. Por quê? Por que a cantora, o cantor está corrompido? Por quê? Porque não conhece a Deus. Você está pior que Manassés, quando reinou, e teve que Deus mandar os inimigos vir buscá-lo. E o rei levou ele cativo. Aí ele conheceu Deus. Ele chorou tanto, implorou tanto diante de Deus, que Deus mandou os inimigos soltá-lo. Solta esse miserável aí, deixa ele voltar lá para reinar. E quando ele voltou, ele não pôde reparar o estrago que ele tinha feito. Mas ele procurou ter comunhão com Deus. Então volta-te para o Senhor. E ajusta as contas. E vamos interceder por essa nação para Deus levantar um grande batalhão de verdadeiros evangelistas de Deus. Homens e mulheres para que nós possamos pregar Jesus. Dentro da igreja, fora da igreja, onde quer que tenha, vai ter um crente. Que sermos tocha acesa, sal da terra e luz do mundo, com conhecimento. Não é somente para você dizer que é crente pentecostal, falando em língua estranha dentro do ônibus, dentro do metrô. Não, senhor. É para você ter conteúdo precioso da palavra e anunciar ao mundo perdido que só o Senhor é Deus. Amém? Que o Senhor Jesus é o Salvador, o libertador que prepara o homem para morar no céu e que ele possa, então, com Deus, ter comunhão e ser então abençoado. Ora comigo para que Deus te abençoe. E se você ainda não é crente, entrega a sua vida a Jesus. E seja bendito, salvo na pessoa do Senhor. Reconheça os seus erros, os seus pecados e deixa Deus abençoar a tua vida e procura conhecer a palavra de Deus. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego em tuas mãos muitas vidas, Pai, sendo ministro do teu evangelho. Que essa mensagem alcance muitos corações, carentes e necessitados. Ó Deus, eu falei, Senhor, do teu conhecimento, do povo que abandonou os teus caminhos, e que tu és aquele que exige, que quer que o homem conheça o teu proceder, o teu agir, o teu operar. No teu santo nome, ó Deus eternal, que a tua glória venha ser manifesta sobre a nossa nação.
que o grande avivamento do céu venha aos nossos corações, para que possamos curar os enfermos, expulsar os demônios e pregarmos o evangelho puro e sincero. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que aonde quer, Senhor, que tem um filho teu, possa o teu avivamento alcançar. Deus, levanta uma geração poderosa, cheia do teu Santo Espírito, para divulgarmos a sua palavra nas cadeias, nos hospitais, nos leitos de dores, aonde quer que nós estejamos, possamos pregar o evangelho de grandeza e de glória. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta a tua glória. Derrama sobre nós esse poderio glorioso. Visita as cadeias, os hospitais, curando, libertando e transformando, Pai. Pai Santo, os lares aflitos, os necessitados, carentes do pão, do dinheiro, do socorro, entra com providência, pois Tu és o Deus que supre a falta do necessitado, contanto que a Ele, Senhor, ele clame pelo Senhor e receba então a Tua palavra. Ó Deus, de coração nós Te agradecemos, Senhor, para a honra e a glória e o louvor do Teu nome, que a Tua bênção não nos falte. Senhor, eu Te agradeço por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória seja dado o Teu nome, eternamente e para sempre. Que até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, na presença gloriosa Tua, ó Pai Celestial.